Olá pessoal, sou o professor Mário Viano, aqui do Instituto Federal. Nós vamos estar com vocês aqui ministrando essa disciplina de eletrônica analógica, que faz parte do curso de vocês, técnica em mecatrônica. Hoje nós vamos ver aqui a nossa primeira aula, que nós vamos ter como roteiro inicial a introdução à eletrônica e à física dos materiais, para que a gente possa entender como é que funciona toda a eletrônica na aplicação de alguns equipamentos que a gente vai estudar com mais detalhes. E aí vai entrar nos equipamentos propriamente ditos nessa primeira aula, que são os diodos semicondutores, os circuitos retificadores e alguns tipos especiais de diodo. Nosso primeiro slide aqui a gente tem só o conceito do que é a eletrônica e a história da mesma, como é que ela surgiu, de onde foi que começou essa história. Então o conceito, a primeira coisa é que ela estuda a forma de controle da energia elétrica através de materiais que podem ser tanto condutores como semicondutores. Materiais esses que são utilizados em bastante aplicações diárias que a gente vai ver com detalhes mais na frente. Mas a princípio você precisa entender que ela é a forma de controlar a energia elétrica através desse tipo de material. Um breve histórico aqui, ela começou por volta de 1869 com o advento dos raios catódicos, quando começou a se estudar esses raios. A partir disso, dois cientistas que foram Maxwell e Hertz começaram a estudar o eletromagnetismo, que isso tem aplicações em várias áreas da eletricidade, dentre elas as máquinas elétricas, que é uma área bem importante, e aqui também a nossa que é a eletrônica analógica. Depois disso nós tivemos a invenção das válvulas, que já foi em meados de 1900, que foi um marco importante, que a partir daí começou-se a estudar a eletrônica propriamente dita de fato e seu desenvolvimento. Essas válvulas elas tinham um tamanho bastante grande, então depois disso elas foram diminuindo até que se chegou à miniaturização a partir da integração desses componentes, que foi já nos anos 70. E aqui nós podemos destacar também, com relação ao histórico, o silício, que é o material principal que compõe esses elementos, que a gente vai estudar também com detalhes, tá? Bom, primeiramente, aqui nós temos esse primeiro slide, é a estrutura atômica da matéria. Isso aqui funciona mais como uma revisão, que nós temos o átomo, que tem como nome a origem átomo de ser não divisível, mas que isso é mais para relacionado à química, para a gente aqui da eletrônica básica, que vai interessar é que ele tem essa estrutura dividida basicamente em duas partes, que é o núcleo e a eletrosfera. Onde no núcleo nós temos as cargas positivas, que são os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons flutuando em volta desse núcleo. Isso é importante porque é a partir disso que nós vamos gerar as correntes elétricas que são utilizadas na eletrônica. Essa divisão da matéria, do átomo em núcleo e eletrosfera, também ela vai gerar a classificação dos materiais com relação ao comportamento quanto à condução elétrica. E aí nós vamos ter dividido em três partes, que são os condutores, os isolantes e os semicondutores. Nos condutores, a gente vai ver que é necessária uma quantidade de energia pequena para fazer você movimentar aqueles elétrons que estão na eletrosfera. E a partir desse momento que eles passam a se movimentar, você vai ter um movimento de elétrons gerando a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nada mais é do que esse movimento de elétrons livres. E aí, nos condutores, é mais fácil você fazer isso, você precisa de uma quantidade menor de energia para que isso aconteça. Nos isolantes, você já vai precisar de uma quantidade maior, grande parte dele nem consegue conduzir eletricidade, e nos semicondutores ele tem um comportamento intermediário, que ele pode se comportar tanto como um condutor como um isolante. E aí aqui é onde vai ser o nosso foco na eletrônica, trabalhar com os semicondutores, devido a essa característica dele, de hora ele poder conduzir e hora ele isolar a corrente que está circulando. Bom, os semicondutores nós temos dois tipos específicos de materiais que são utilizados na eletrônica, como a gente já tinha até comentado no primeiro slide, o silício, que é o principal, mas nós temos também o germânio. Se a gente analisar a estrutura atômica dele, a gente vai ver que é uma estrutura cristalina, como vocês podem observar no slide, que tem 4 ligações covalentes. Então, você tem uma estrutura equilibrada, com 4 pares de elétrons para cada átomo de silício. Se você observar, eles são sensíveis à temperatura, então o aquecimento que você causa nessa estrutura faz com que você desprenda um desses elétrons e aí ele se torne livre. Quando ele se torna livre, ele está disponível para se movimentar. E lembrando que esse fluxo de elétrons é o que gera a corrente elétrica. Isso aí é que vai dar as características desse comportamento dele de conduzir ou não, dependendo da forma como ele é utilizado. Outra parte que é importante, que a gente pode observar agora, aquela estrutura que é cristalina, ela não é muito interessante para os semicondutores, porque você precisa de uma quantidade maior de elétrons livres para poder circular e gerar a corrente elétrica. Para que isso seja mudado, a gente faz uso do que a gente chama de dopagem, que nada mais é do que inserir uma impureza
com a finalidade de desequilibrar essas cargas. Então, você vai ter uma quantidade maior de elétrons livres ou do que a gente chama de lacunas, que é a ausência de elétrons gerando uma carga positiva. O que seriam essa impureza? Nada mais é do que um átomo que tem uma quantidade de elétrons diferente da camada de valência. Como você pode ver aqui nesse slide, você tem o semicondutor do tipo N, que ele tem 4 ligações covalentes normais. E você tira um átomo de silício e coloca, por exemplo, um átomo de fósforo. Você pode observar que o átomo de fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Quando você inserir ele na rede cristalina, que já está toda montada com as 4 ligações covalentes, ele vai fazer as 4 ligações e vai sobrar um elétron livre. Então, quanto mais eu inserir átomo de fósforo, mais elétrons livres eu vou ter. E aí é mais fácil de você gerar a condução de corrente elétrica. Devido a ter esse excesso de elétrons, eles vão ser chamados de portadores majoritários. E as cargas positivas, que estão em desequilíbrio, vão ser os portadores minoritários, porque estão em menor quantidade. O outro tipo de semicondutor é o semicondutor tipo P, que ele é o oposto do tipo N. Você vai ter um excesso de cargas positivas, que a gente chama de lacunas ou buracos, causado através de impurezas que a gente diz aceitadoras. Por que aceitadoras? Porque, ao contrário do tipo N, você vai ter na camada de valência um elétron a menos. Então, quando você tirar o átomo de silício e inserir, por exemplo, esse átomo de índio, você vai ter a ausência de um elétron para fazer par com o elétron de silício que já está na grade cristalina. E aí essa ausência causa um desequilíbrio de cargas positivas. Então você vai ter agora os portadores majoritários como sendo as lacunas, porque são as cargas positivas, e os elétrons, os portadores minoritários. Isso tudo para introduzir o nosso primeiro elemento da eletrônica analógica propriamente dita, que é o diodo semicondutor, que ele vai ser obtido quando você pega um material desse do tipo P, como a gente viu agora, e do tipo N, e une os dois fisicamente. Então essa união deles dois vai gerar o que a gente chama de diodo semicondutor. Imediatamente após que você une fisicamente o material P com o material N, você vai ter uma atração mútua de carga, porque um tem excesso de cargas positivas e o outro tem excesso de cargas negativas. Então, como você pode observar nesse slide, você está vendo que uma parte dos elétrons do tipo N migram para o tipo P e uma parte das lacunas do tipo P migram para o tipo N. Isso aí vai criar uma região que a gente chama de região de barreira ou zona de depressão ou ainda região de cargas descobertas. Que isso vai criar como se fosse uma diferença de potencial que atrapalha na passagem da corrente elétrica. E aí você tem dois valores específicos. Para o diodo, essa tensão de silício, essa tensão de barreira é 0,7 e para o diodo de germânio, a tensão de barreira é de 0,3. Bom, aqui no próximo slide a gente tem o símbolo dele, que é essa setinha com a barra na frente. O lado do fundo da seta vai ser o que a gente chama de terminal anodo, que é o terminal positivo do diodo, referente ao material tipo P. O lado da ponta da seta vai ser o cátodo, que é o material negativo, que é referente ao tipo N. Do lado dele você vê uma figura de um diodo mais parecido com o diodo físico, que você vai encontrar na realidade na prática, que é esse cilindrozinho com a marcação indicando quem é o lado do cátodo. Bom, para que você possa conduzir ou não no diodo semicondutor, como a gente está vendo é um material semicondutor, ele pode entrar em condução ou não. Você tem que fazer o que a gente chama de polarização. Que aí aqui nesse slide você tem as duas especificações, polarização direta e polarização reversa. Na polarização direta você vai colocar uma fonte de tensão, onde o terminal positivo da fonte é conectado ao elemento tipo P, ou seja, o terminal positivo do diodo, e o terminal negativo da fonte conectado ao material tipo N, o terminal negativo do diodo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que exista uma atração entre os elétrons livres do tipo N com o lado negativo da fonte e as lacunas do tipo P com o lado positivo da fonte. Isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da barreira, da zona de depressão, e os elétrons possam circular e a corrente circula de forma bem intensa. Tá? Sendo que você tem que imprimir uma tensão da fonte que tem que ser maior do que aquela tensão de barreira que a gente viu. Ou seja, se você tiver um diodo de silício, a tensão aplicada tem que ser maior do que 0,7, por exemplo. Na polarização reversa, a gente vai fazer o contrário. Você vai ter a fonte ligada ao terminal tipo P, o lado negativo da fonte, e o terminal positivo da fonte ligado ao material do tipo N. Então, isso vai criar um aumento da zona de depressão
que vai fazer com que os elétrons tenham dificuldade de circular e a corrente que passa pelo diodo é praticamente nula, ou seja, ele está em estado de bloqueio. Isso vai gerar essa curva característica que vocês podem ver agora, que nada mais é uma relação gráfica da variação da tensão que é aplicada aos terminais do diodo e a corrente que passa a circular. Então, na parte de polarização direta, que é o lado direito do gráfico, vocês podem observar aí que você tem a corrente sendo igual a zero até que você atinge o valor de barreira. Depois que você passa do valor de barreira, a corrente aumenta, que vai ser limitada pelo circuito que ela está inserida, e fica uma queda de tensão fixa nos terminais, que é o valor da tensão de barreira. Do lado oposto, você tem uma corrente mínima quase igual a zero, que é a corrente de fuga, como a gente falou na polarização reversa, devido aos portadores minoritários. E aí você tem um valor de tensão que é nulo em cima desse diodo. E aí ele vai ser nulo até que você sature ele. O que é saturar? Você injetar uma corrente ao qual o dispositivo deixa de funcionar, passa a queimar. E você tem um valor de tensão muito alto em cima dos seus terminais. Então isso foi o diodo, nosso primeiro elemento que a gente estuda na eletrônica analógica. Ele vai ser muito utilizado nesse próximo tópico que a gente vai ver agora, que são os circuitos retificadores. O que é um circuito retificador? Ele é utilizado para converter tanto a tensão como a corrente da rede, que é alternada, em tensão e corrente contínua. Isso aqui é retificação, você transformar corrente alternada em corrente contínua. Então, primeiramente aqui, para a gente relembrar o que é uma tensão ou corrente alternada, ela é uma onda que ela é em forma de senoide, ou seja, ela varia no tempo. Você tem aqui um ciclo de tempo, que corresponde a 360 graus no ciclo trigonométrico, e aí você vai ter esse ciclo se repetindo de acordo com a frequência da rede, variando os valores da tensão no tempo. Assim, nós vamos gerar uma tensão que a gente chama de tensão de pico, que é o valor máximo obtido para essa tensão a cada semiciclo, ou seja, quando você está do lado positivo, você tem o valor de pico positivo, você está do lado negativo da onda, você tem o valor de pico negativo. E a diferença entre esses dois valores, o valor de pico máximo e o valor de pico mínimo, vai gerar o que a gente chama de valor de pico a pico, tá? Que é 2 vezes o valor de pico principal. O valor eficaz é o valor de fato que você mede quando você coloca um multímetro na rede, ou seja, é o valor que é utilizado nos aparelhos, tá? O valor eficaz, que ele vai ser 0,707 multiplicado pelo valor de pico. Bom, o circuito retificador vai transformar aquela onda alternada em contínuo. Nós temos ele basicamente de 2 tipos, que é o retificador de meia onda, o primeiro que a gente está vendo, que nada mais é do que você colocar um diodo em série com a fonte de tensão. Como essa fonte varia, ora positivo, ora negativo, e o diodo só permite a condução na polarização positiva, a onda de saída vai ficar o que a gente chama de meia onda, porque na primeira parte do ciclo, que é a parte positiva, como você pode observar aqui nesse slide, a tensão de saída passa pelo diodo, porque ele está polarizado de forma direta. Na segunda parte, é a parte negativa, ele vai estar polarizado de forma reversa, então a tensão de saída é zero. E aí você pode observar que na tensão de saída, a cada ciclo, a metade da onda passa e a outra metade não passa. Isso vai gerar um valor de tensão na carga que a gente chama de UCC, que vai ser igual ao valor de pico da onda de entrada dividido por π, que vai dar 0,318 vezes o valor de pico. E a tensão no diodo é inversa à tensão da carga. Quando a carga está positiva, a do diodo é zero. Quando a carga está zero, a do diodo é negativa, como você pode observar aí também. O outro retificador de onda completa, que ele tem 2 tipos. O primeiro, esse aqui que a gente está vendo, que tem 2 fontes de tensão, que elas são defasadas no tempo de 180 graus. Ou seja, quando uma está no ciclo positivo, a outra está no ciclo negativo. Para que isso? Para evitar aquele efeito de meia onda que tinha no retificador que a gente viu anteriormente, o retificador de meia onda. Então, ele vai fazer, cada diodo desse aqui, você pode observar que tem 2 diodos, vai fazer a função do retificador de meia onda. Então, no primeiro diodo, ele vai passar a metade da onda VAC, e no segundo diodo ele vai passar a metade da onda VBC, que é o 2 aí no gráfico. Então você vai observar que não tem mais aquela parte da saída total que o ciclo é zerado. Você vai ter uma onda toda retificada, ou seja, a saída agora vai ser um ciclo todo positivo. O valor médio da saída de tensão vai ser 2 vezes o valor de pico dividido por π, que vai dar 0,636 o valor de pico, ou seja, é 2 vezes maior do que o retificador de meia onda.
E o outro retificador de onda completa é o retificador em ponte, que esse aqui é o de fato mais utilizado nos circuitos, que as formas de onda dele de saída vão ser igual ao do retificador de onda completa visto anterior. A vantagem desse é que ele só utiliza uma fonte de tensão, de alimentação. E aí no slide você pode ver como é a disposição dos circuitos dele. Aqui nós temos agora alguns tipos de diodos especiais que nós começamos pelo diodo emissor de luz, que a gente chama de LED. Isso aqui ele pode ser utilizado em vários circuitos como sinalizador, principalmente nesses circuitos eletrônicos, para indicar que tem algum componente funcionando ou em falha. Como é que ele funciona? Quando a corrente passa através dele, ou seja, quando ele está polarizado diretamente, ele vai emitir uma luz, uma luminosidade. E aí faz com que ele acenda pela presença de corrente. Ele é constituído de elementos não opacos, que são o galho, o fósforo, entre outros, para justamente ele poder emitir essa luz durante a passagem de corrente. E aqui nós temos o circuito equivalente dele, que você vai ver que tem sempre uma resistência ligada em série a esses elementos, porque eles trabalham com uma tensão muito baixa. E aí você utiliza essa resistência para evitar que eles queimem. Então é fundamental em qualquer circuito com LED você fazer o cálculo dessa resistência para evitar algum dano ao equipamento. Como é que você vai calcular isso? Você vai pegar a tensão da fonte que é aplicada, menos a tensão dele, LED, e dividir pela corrente que passa pelo circuito. Aí você encontra a resistência. O outro tipo especial de diodo é o que a gente chama de fotodiodo. Ele trabalha de forma oposta ao diodo de LED, o diodo emissor de luz. Então, aqui nele, quando a luz inserir na cavidade dele, ele tem uma cavidade transparente, ele vai transformar em sinal elétrico, transformar em corrente elétrica. Então, a presença de luz faz com que ele conduza a eletricidade. E o outro diodo é o diodo Zener, que ele vai trabalhar na zona reversa de polarização, também precisa de um resistor limitador em série, e ele serve para controlar, geralmente, valores de tensão, como a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estudar as fontes, tá, de alimentação. Então, aqui nós temos as nossas referências. Vocês podem pesquisar mais sobre esse tema nessas três referências que a gente colocou aí. E para a nossa primeira aula é isso. Obrigado e até a próxima.